Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Ministra. O Partido Socialista entende que é preciso fazer contextualizar do ponto de vista nacional esta audição, porque há um contexto aqui de um novo ciclo no Serviço Nacional de Saúde, mais positivo, que começou na anterior legislatura e que onde tem existido um sistemático reforço de investimento. Aliás, este Orçamento de Estado para 2020 é reflexo disso. Houve um aumento da dotação em cerca de 10% e reconhecemos também que tem existido um reforço da valorização dos recursos humanos nesta área. Portanto, face a 2015, o serviço tem mais profissionais e isto também tem sido reflexo, mais concretamente, e no assunto que aqui tratamos hoje, no Hospital Garcia Dorta. Portanto, os números que temos é que desde dezembro de 2015, portanto, comparando dezembro de 2015 com janeiro de 2020, existem mais 370 profissionais de saúde no HGO, portanto, isto excluindo prestadores de serviço e, portanto, ainda é importante sublinhar ainda que o problema do fecho da urgência pediátrica noturna é um problema concreto, exclusivo desta especialidade. Nós sabemos que desde 2016 o hospital tem perdido especialistas na área de pediatria e sabemos também que esta situação é agravada porque os médicos de 50 anos são dispensados do serviço de urgência noturna e os de 55 do serviço portanto, a partir dos 55 anos do serviço de urgência. Ou seja, isto vem agravar aqui este problema concreto. O Partido Socialista reconhece que o Ministério da Saúde tem tentado resolver o problema de diversas formas. É bom relembrar que as várias tentativas e as várias medidas que foram tentadas para resolver este problema, desde a abertura de vagas de concursos de recém-especialistas, a autorização de celebração de contratos, a autorização para celebração de prestações de serviço e também, algo que nós achámos que foi muito importante, o alargamento do horário do ACES Almada-Seixal, tanto nos dias úteis como sábados, domingos e feriados, e portanto todos estes esforços não foram suficientes, aliás, como a Sra. Ministra já disse, mas desde logo já foi possível a contratação de mais 2 pediatras, portanto, dos dados que nós temos, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Agora, para o Partido Socialista, nós achamos que continua a existir aqui um problema, aliás a Sra. Ministra já disse, achamos que é fundamental que as populações de Almada e Seixal tenham esta situação resolvida, não são só os utentes, mas são também os profissionais de saúde que não podem correr riscos aqui nesta matéria e, portanto, nós, e aquilo que eu lhe perguntava, nós há cerca de 2 semanas atrás esteve cá em audição o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia Dorta, que falou na data de abril para o início, para começar a abrir progressivamente esta urgência. Eu perguntava-lhe se mais uma vez pode confirmar esta data e saudava as várias medidas adicionais que referiu há pouco para garantir esta data, portanto, que seria recorrer a prestadores de serviços ou então a novos contactos pela direção de serviço. Perguntava-lhe se, não sendo, portanto, os novos contactos que a direção de serviço venha a fazer não forem frutíferos, se ainda assim temos a garantia aqui de recorrer a prestadores de serviços de forma temporária para resolver este problema. Era a primeira questão. Depois, além de respondermos a este problema de um ponto de vista imediato, achamos que tem que existir aqui também uma análise do ponto de vista de médio e longo prazo. E, portanto, perguntava-lhe se o eventual preenchimento das vagas de especialidade, portanto, que permitirão a abertura definitiva da urgência noturna, se isso é suficiente para resolver o problema de forma permanente, ou se terão de existir alterações no funcionamento da urgência e do serviço de pediatria, se sim, quais, portanto, e falando também, continuando a falar do médio e longo prazo, uma das respostas que foi dada, como eu dizia há pouco, foi a do prolongamento do funcionamento do horário do ACES Almada-Seixal. Eu perguntava-lhe concretamente como acha que correu este prolongamento do horário portanto, dos centros de saúde, se a resposta de proximidade permitiu minimizar ou não o impacto do fecho da urgência e se não acha que este prolongamento do horário dos centros de saúde devia passar de uma solução temporária para uma solução permanente, até numa ótica digamos, de triagem da ida às urgências. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
E obrigada por não ter feito uma concisão de tempo. Obrigada. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Permitam-me só uma nota que eu esqueci-me de dar oportunamente, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado teve que representar o Ministério da Saúde na reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil. Espero que não levem a mal. Eu esqueci-me de dizer isso e que perdoem o facto de ficar aqui sozinha, mas totalmente disponível para as vossas respostas. Relativamente à questão da data de abril como a data possível, estamos a fazer tudo para que isso se consiga confirmar. Como lhe disse, temos ainda duas alternativas. Uma que é mais estável, mais garantida, que passa pela resposta através da prestação de serviços de terceiros, de uma entidade única que garantirá a prestação de serviços às noites, no período noturno, das noites de sexta, sábado e domingo, e uma solução combinada com respostas internas nos outros períodos. Temos em alternativa a possibilidade, ainda não totalmente descartada, de recurso a especialistas de 2 hospitais de Lisboa, 6 especialistas de 2 hospitais de Lisboa. De qualquer forma, aquilo que foi feito para evitar que se chegasse a esta situação foi muito. Nós tivemos ao longo dos anos uma redução, sobretudo de 2016 até 2018, de 6 especialistas no mapa de pessoal do Hospital Garcia da Horta, e a situação que hoje temos, que é 30 especialistas, ainda assim não inibe esta dificuldade. Porquê? 15 têm menos de 50 anos de idade, mas os outros 15 estão distribuídos entre os com mais de 55 anos de idade e entre o grupo entre os 50 e os 54 anos de idade, ou seja, com dispensa parcial ou total da realização de serviço de urgência. Há 10 pediatras que estão exclusivamente afetos ao serviço de neonatologia, à unidade de neonatologia, que nós quisemos naturalmente preservar, e assim sendo, há neste momento apenas 6 pediatras que estão em condições de fazer totalmente o trabalho de urgência. Isto, portanto, coloca-nos numa situação de dificuldade. Vale a pena referir alguns números, porque ainda não tinha sido possível fazê-lo nesta audição, números que mostram que o serviço de urgência do Hospital Garcia da Horta, portanto a urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta, tinha um volume de cerca de 3.600 urgências mês no período anterior ao encerramento noturno, e agora tem cerca de 2.800 urgências mês, o que significa que houve uma redução efetiva do volume de urgências, mas que o número de atendimentos no período de abertura até aumentou. Ou seja, nós tínhamos, como eu referia, 3.600 urgências pediátricas mensais, ou seja, cerca de 120 urgências por dia, das quais se realizavam no horário das 8 às 20. No período desde 18 de novembro tivemos cerca de 2.800 atendimentos, e isto significa a ocorrência de cerca de 94 urgências por dia, e 97,2% são no horário das 8 às 20. Isto mostra que também houve uma readaptação da utilização do serviço, e isto mostra necessariamente também aquilo que nós referíamos, que é a procura por muitas situações que poderiam ter um atendimento noutro local. Gostava de vos dizer que, quanto à afluência de utentes à SES Almada Seixal, neste período, desde 18 de novembro a 1 de março, foram observadas 2.644 crianças, tendo apenas sido encaminhadas para serviços de urgência pediátrica 52 crianças, portanto 2% do total de crianças observadas no total de horas em que este serviço esteve a funcionar. Gostava ainda de lhes dizer que, para responder à segunda questão no tempo que me resta, que
a solução permanente para o estável funcionamento do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Garcia da Horta passará pela contratação de mais 5 pediatras e que temos verificado que o horário do atendimento complementar, sobretudo o horário das 20 às 22, tem uma procura muito baixa, muito reduzida, o que mostra uma vez mais que a nossa aposta tem de ser nos cuidados de saúde primários, mas nos cuidados de saúde primários em horários compatíveis com aquilo que é a procura de quem precisa deles também. Muito obrigada.